Então hoje, agora, eu vou falar de alguns exames de rotina que são os mais frequentes. Se a gente pegar, eu perguntar para a Sandra os exames que ela fez, e de repente eu perguntar para, deixa eu ver, para a Débora quais exames, pode ter uma diferença aqui ou ali. Por quê? Às vezes depende do médico, às vezes depende da instituição, o protocolo. O Ministério da Saúde põe alguns exames. Já na clínica particular pode ter uns exames um pouquinho diferenciados. Mas eu vou dizer assim, 90% dos exames que eu vou falar são pedidos pela maioria dos obstetras. Tá? Então ele vai pedir... o primeiro problema que existe mais frequentemente durante um pré-natal é a anemia. Então nós vamos pedir o hemograma no começo da gravidez e vamos repetir ele no início do sexto mês, sexto para o sétimo mês. Mais ou menos com 26, 28 semanas, nós estamos repetindo esse exame. Por quê? Porque é uma tendência da gestante ter anemia. Por quê? Porque o neném, ele tira o ferro que está no depósito da gestante. Então essa gestante acaba desenvolvendo uma anemia durante a gravidez. Por isso que a maioria de vocês tomam o quê? Sulfato ferroso ou vitamina, que é justamente para prevenir a anemia. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque na hora do parto nós temos sangramento. Num parto normal, a gestante, a parturiente, perde 500 ml de sangue. Na cesariana, 800 ml a 1 litro. Então, se eu tenho uma gestante com anemia, isso pode ser um problema na hora do parto. Então, é super importante eu controlar essa anemia. Tá? Segundo, um outro exame que a gente pede é a glicemia de jejum. Para quê? Para ver quem tem diabetes no início da gestação. Eu posso fazer tanto o diagnóstico de quem tem diabetes na gestação, ou mesmo até quem já tinha diabetes e não sabia. Tá? Uma outra coisa, o segundo maior problema, mais frequente na gravidez, depois da anemia, sabe qual que é, Sandra? Infecção urinária. De cada 100 mulheres, 6 que começam o pré-natal têm uma infecção chamada bacteriúria assintomática. É uma infecção urinária que não dá sintomas. E quando a gente faz o diagnóstico, o que a gente faz? A gente trata. Porque se não tratar, ela pode acometer a parte urinária, a região urinária mais alta, que é o próprio rim, e dar uma coisa chamada pielonefrite, que é uma infecção grave, que de 6% dessas gestantes que tinham bacteriúria assintomática, 30% vão ter pielonefrite sendo internado. E a pielonefrite é motivo de sepsis, é motivo de anemia, é motivo de entrar em trabalho de parto prematuro. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, deu bacteriúria assintomática, tem que tratar. E por que acontece isso? Isso acontece na população em geral, mas a grávida vai colaborar para ter essa infecção mais exuberante, vamos dizer assim. E o que acontece? Mesmo dando negativo no início da gestação, a gente deve repetir esse exame de urina lá com 26, 28 semanas novamente. Por quê? Porque eu ainda tenho chance, mesmo que deu negativo no começo, pode dar alterado depois. Então a gente repete esse exame para ver se tem bacteriúria sintomática. Tá? Então a Sandra, se não fez, precisaria ter feito, provavelmente fez. Mas por que dá mais infecção urinária na gravidez? Existe um hormônio chamado progesterona. Esse hormônio progesterona, ele é da gestação. E o que ele faz? Ele deixa toda a parte muscular mais relaxada. Inclusive, ele faz uma dilatação dos ureteres. Então é comum a grávida esvaziar menos a bexiga, ter esses ureteres mais dilatados, e isso aumenta o risco de infecção urinária. Tá? Então é importante a gente repetir esse exame. Então eu falei do hemograma, falei da glicemia, do exame de urina, e aí vem as sorologias. Nós vamos fazer sorologia para sífilis, para
o HIV para AIDS, nós vamos fazer de hepatite B, hepatite C, nós vamos fazer de toxoplasmose. É importante, quem está sensível, vamos dizer assim, não é imune ao toxoplasma, tem que tomar cuidado com o quê? Não pode comer carne crua, mal passada, os vegetais sem lavar adequadamente, eu até oriento, vegetal fora de casa não deve, só cozido. Por quê? Porque aumenta a chance de ter o toxoplasma, a toxoplasmose, que é aquela famosa doença do gato. Tá? Nós vamos fazer a tipagem sanguínea. Por quê? Porque se a mulher, se a gestante tiver o tipo de sangue negativo e o marido for positivo, pode ser criado anticorpos nessa gravidez que vão trabalhar contra a gravidez e vai dar repercussão. Por isso que a gente faz o que chamam de vacina, na verdade não é uma vacina, é uma imunoglobulina que a gente dá exatamente em torno de 28 semanas. E depois repete. Se acaso tiver algum sangramento antes, durante a gravidez, no primeiro trimestre, por exemplo, deve ser dado essa imunoglobulina também, tá? Que é para prevenir um probleminha que dá anemia do neném e pode causar maiores danos, inclusive para gestações futuras. Tá? Uma outra coisa que nós vamos pedir na primeira consulta é o ultrassom. Por quê? A gente precisa primeiro saber a data da idade gestacional. Eu esqueci uma coisa super importante. O médico vai perguntar, antes de pedir ultrassom, a data da última menstruação. Se os ciclos de vocês são regulares. Para quê? Para ter uma ideia de quando é a data provável do parto. Não é a data do parto, é a data provável do parto. Que a gente fala que a data provável é com 40 semanas a partir do primeiro dia da última menstruação. E aí a gente vai fazer esse ultrassom para ver se bate essa data. Se bater, nós vamos levar em conta a data da última menstruação. Se tiver muita diferença, e essa diferença for mais de uma semana, aí nós vamos levar em consideração a própria ultrassonografia. Por isso que esse ultrassom no início da gestação é importante, para a gente saber de quanto tempo está e confirmar essa data. Segundo é saber se a gravidez está dentro do útero. Saber se não é uma gravidez nas trompas, por exemplo. Então a gente faz lá com 7, 8, 9 semanas um ultrassom para saber que a gravidez está dentro do útero e saber qual é a data e ver também o quê? Que tem batimentos cardíacos, que o bebê está bem, está saudável. E depois disso, um outro exame importante, o Ministério da Saúde solicita também, indica a realização do exame de fezes, o protoparasitológico. Muito chatinho de fazer, 3 dias consecutivos, né? Para ver o quê? Para ver se tem alguma verminose. Muitas gestantes que têm anemia pode ter em conjunto, pode estar em paralelo, alguma verminose que deve ser tratada. Então, do exame que eu falei de urina, é a urina 1 e a urocultura, que a gente solicita a urocultura com antibiograma durante a gravidez. Além disso, o que a gente faz? O Papa Nicolau. Muitas vezes, se aquela mulher não está com o seu exame em dia, é uma hora de você fazer um exame. Você não vai perder a oportunidade de colher um Papa Nicolau. Não tem problema nenhum para a gravidez, tá? A gente colhe da parte externa do colo, então ninguém vai chegar lá dentro do colo. É uma coisa bem tranquila e deve ser colhido preferencialmente o Papa Nicolau no início da gestação. Pode ser na segunda, eu falei na gestação, na primeira consulta, né? Pode ser feito na segunda consulta? Pode ser feito na segunda consulta, tá? E aí, a partir disso, não esquecer que quem engravidou está tomando ácido fólico, né? Ou quem já planejava engravidar, 3 meses antes, a gente já entra com o ácido fólico. A intenção do ácido fólico qual é? Diminuir a chance de ter malformação do sistema nervoso central. Isso funciona, tá? Então é uma recomendação
de usar o ácido fólico já antes de engravidar. Se começou a gravidez, nós vamos tomar o ácido fólico no primeiro trimestre, então até 12, 13 semanas. É o ideal, tá bom? E aí depois nós vamos fazer, e a gravidez? Como que funciona? A gravidez tem 40 semanas, como eu falei. E as consultas são mensais. É uma consulta por mês. Eu estou falando de uma gravidez de risco habitual, também chamada de baixo risco. Então, até 28, 29 semanas, ou melhor, até 32 semanas, eu vou fazer mensal a minha consulta. A partir de 32, 33 semanas, eu vou fazer a cada 15 dias. Tá? Então, até o 7º mês é mensal. No 8º mês é quinzenal. E no último mês, a partir de 36, 37 semanas, é semanal a minha consulta. E ultrapassou 40 semanas, a cada 2 dias. É orai e vigiai. Nós vamos fazer uma consulta a cada 2 dias, porque é onde pode ter maiores mudanças, tá?